Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iremos aqui iniciar o estudo número 4, os sinais da volta de Cristo e a volta de Cristo. Nós entenderemos aqui neste estudo quais são os sinais que antecedem a volta de Cristo e o que nos mostra que Cristo está voltando em breve. Esses são os sinais. Mas antes de iniciarmos, vamos falar com o nosso Deus para pedirmos para que Ele nos oriente no estudo da Sua palavra. Então, feche seus olhos aí e vamos juntos orar. Santo Deus maravilhoso, te pedimos neste momento, mais uma vez, ó Pai, que o Espírito Santo esteja conosco para que Ele venha nos ajudar a compreender a Tua palavra. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E aí vamos lá. Como primeira pergunta nós veremos que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo. E para nós sabermos que sinais são esses, nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 24, ele mostra vários dos sinais da volta de Cristo. E, como eu falei, né, no mundo social, que sinais seriam vistos? Veremos aqui, em Mateus 24, nós iremos ver o verso 6 e o verso 7, que nos diz assim, ó. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Verso 9 também. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Você notou aqui que vários sinais aqui foi mostrado que antecede a volta de Cristo, isso no mundo social. Aí nós vimos que viria guerras e rumores de guerras. A gente já viu várias guerras que já aconteceram. Na verdade, nação contra nação, reino contra reino, e as pessoas iriam trair uns às outras e várias coisas mais. Então a gente viu aí o que aconteceria no mundo social antes da volta de Cristo. E a gente vai ver agora no mundo natural quais sinais são esses que falam da breve volta de Cristo. Ainda no livro de Mateus, capítulo 24, nós iremos ler o verso 7 novamente e depois o verso 20. Não, na verdade, o verso 29 e o 30, tá certo? Então vamos lá. Mateus 24, verso 7 nos diz assim, ó. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Agora preste atenção aqui, ó. E terremotos em vários lugares. A Bíblia descreve que antes da volta de Cristo haveria vários terremotos, mas vários mesmo. E é o que a gente vê aí direto nas televisões, aí nos jornais, sempre nos mostrando que vários terremotos em vários lugares estão acontecendo. Agora o verso 29 do mesmo capítulo 24 de Mateus nos diz: Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Pronto, mais outros sinais aqui no mundo natural que antecedem a volta de Cristo. Perdão. E aí a gente viu que o sol escureceria, a lua não daria mais a sua claridade e as estrelas cairiam. Olha só, esses sinais já aconteceram. Para você ver, o sol se escureceu no ano de 1780, no dia 19 de maio de 1780. O sol escureceu. Isso foi lá na Inglaterra. Em pleno meio-dia, você sabe, né? O sol está radiante mesmo ao meio-dia. O sol está quente, muito quente mesmo. E em pleno meio-dia o sol se escureceu. Parecia que estava de noite. Mas esse foi um dos sinais que antecede também a volta de Cristo. Outro, a queda das estrelas, no ano 1833. Afirma-se que mais de 200 mil estrelas caíam por hora. Mais outro sinal, né? E no mesmo ano de 1780,
mas no dia 20, a lua ela se tornou como sangue. Esses são os sinais também que antecedem a volta de Cristo. Nós veremos agora no mundo religioso quais sinais que antecedem a volta de Cristo. Nós iremos no mesmo capítulo 24, agora iremos ver o verso 4, o verso 5, o verso 11 e o verso 24. Que nos diz assim, ó. No mesmo capítulo 24, vamos lá, verso 4. E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane. Porque, verso 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E o verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. A gente viu aqui a hora no mundo religioso, né? A Bíblia diz que a gente deve examinar a Bíblia para ninguém venha nos enganar. A Bíblia diz que iria levantar muitos falsos cristos e muitos falsos profetas, que diz que iriam realizar vários sinais, grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, a você e a mim também. Isso mesmo, a Bíblia nos alerta a isso. E esses sinais aqui a gente viu que todos eles já estão se cumprindo, né? Vários aqui já se cumpriram. A gente sabe que tem pessoas que dizem ser o próprio Cristo, Henri Cristo. Uma pessoa diz que ele ser o próprio Cristo. Veja que absurdo. Mas a Bíblia já havia relatado isso muito tempo antes que isso iria acontecer. E a gente vê isso, né? Mas a gente viu aqui os sinais gerais. Como é isso, né? Esses sinais gerais, eles acontecem e Jesus Cristo ainda não volta. Mas nós veremos dois sinais aqui, que são os sinais eminentes. Que se eles acontecem, logo em seguida Jesus volta. E um deles está aqui em Mateus 24, o verso 14, que nos diz assim, ó, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aqui nós vimos que quando o evangelho, quando toda a palavra de Deus for pregada a todas as pessoas, então virá o fim. Então quer dizer que Jesus voltará. Então, no momento que todas as pessoas ficarem conhecendo do amor de Deus, ficarem conhecendo realmente de quem é Deus, quando o evangelho for pregado por todo o mundo, quando isso acontecer, Jesus ele volta. Então nós veremos agora mais um sinal, que esse sinal acontece e Jesus logo em seguida ele volta. Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, que nos diz, ó, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Viu aqui o segundo sinal eminente, que ele acontece e Jesus volta. Quando começarem a dizer paz e segurança está na terra, então quando você ouvir realmente isso, é porque Jesus em seguida ele voltará. A gente sabe que neste mundo nós estamos um mundo repleto de violências, repleto de destruição aí. E nós não ouvimos falar de paz, de segurança no nosso meio. Mas quando nós realmente começarmos a ouvir sobre paz e segurança, pode ter a certeza que Jesus ele voltará. E agora nós veremos aqui em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Por que será que Jesus ainda não voltou? Se esses sinais aí já estão se cumprindo, vários já se cumpriu, por que Jesus não voltou ainda? 2 Pedro 3, verso 9 nos diz a resposta. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Notou aqui? Cristo quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele não quer que ninguém pereça. É por isso que Jesus ainda não voltou. Quem sabe Jesus não voltou ainda por causa de você mesmo. Você realmente ainda não está salvo e Jesus quer que você esteja salvo. Então, que venhamos nos preparar para a volta de Cristo.
que está breve. Nós estamos vendo aí os sinais, né? Como nós vimos hoje. E agora nós veremos como é que Jesus voltará. Será que Jesus virá secretamente? Como é que Jesus virá? Será que todos verão? Ou será que alguns apenas verão? Nós iremos ver isso. E a gente vai ver aqui qual foi a promessa que Deus deixou para nós, que Cristo nos deixou. Nós veremos lá isso em João capítulo 14. João é o Evangelho de João, certo? O quarto livro do Novo Testamento. E nós veremos aqui João capítulo 14, o verso de 1 a 3. E vamos ver qual foi a promessa que Jesus Cristo deixou antes de voltar para o céu. Nos diz assim, ó: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aqui foi a promessa que Cristo deixou para cada um de nós, que Ele iria para o céu e iria preparar morada para cada um de nós. E a promessa maravilhosa que Ele um dia Ele voltará para vir nos buscar. E aí só basta nós aceitarmos esse convite de Cristo de irmos até Ele, que Ele está preparando moradas, na verdade já está prontas as moradas. Estamos só esperando agora Cristo voltar e para nos levar para o céu. Como segunda pergunta, será que nós podemos marcar alguma data para a volta de Cristo? E aí, o que você acha? Será que a gente podemos marcar? Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 24, e o verso 36. Quem nos diz assim, ó? Mateus 24, verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Esse verso aqui é claro. Diz que a respeito da volta de Cristo, de quando Jesus Cristo voltará, ninguém sabe. Os anjos dos céus, eles não sabem. Se os anjos dos céus não sabem, muito menos nós. Mas é bom falar aqui que várias pessoas já tentaram marcar a volta de Cristo. E claro, eles foram mal sucedidas. Porque ninguém sabe quando Jesus voltará. Então, ninguém aqui está autorizado para marcar datas para a volta de Cristo. Só o Pai sabe, só Jesus sabe quando Ele voltará. Terceira pergunta, nós veremos como Jesus virá. Como é que Jesus Cristo Ele voltará? Vamos aqui para 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, ali fica depois de Tiago, lógico, depois de 1 Pedro. Então, 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, nos mostra uma das maneiras como Jesus irá voltar. Verso 10 do capítulo 3 de 2 Pedro. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existam serão atingidas. Então, aqui a gente viu como Jesus vai voltar. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão. E por que Jesus virá como um ladrão? É claro, digamos, vamos fazer o exemplo. Se um ladrão avisa quando virá, você deixará que ele roubará a sua casa? Ele lhe pegará de surpresa? Claro que não, que você estará preparado. Do mesmo modo vai ser Cristo quando ele voltar. Ele pegará muitos de surpresa. Muitas pessoas estarão despreparadas para ir para o céu. E infelizmente irão ficar. E a Bíblia diz que no céu estará um estrepitoso estrondo. Me diga aí, se o céu estará um estrepitoso estrondo, ele virá secretamente? Claro que não. Se os elementos do céu se desfarão, a Bíblia fala, então claro que as pessoas escutarão, não será secreta, as pessoas ouvirão que Jesus Cristo voltará. Então, a gente sabemos que eles ouvirão. E aí, será que eles verão Jesus voltar? Será que nós veremos Jesus Cristo voltar? Vamos ver em Apocalipse 1, verso 7, que nos diz assim, ó. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá,
Até quantos os ultrapassaram? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então nós vimos que todo olho verá. Todas as pessoas que estiverem vivas, quando Jesus estiver voltando, elas verão. Todos mesmo, sem exceção de ninguém. Todas as pessoas verão. E a Bíblia fala que até quantos os transpassaram? Aquelas pessoas que realmente, aquelas pessoas que quando Jesus veio a essa terra aqui, zombaram, aquelas pessoas que realmente maltrataram a Cristo, a Bíblia fala que elas irão ressuscitar para ver Jesus voltar, mas morrerão novamente. Então a gente viu aqui que a volta de Cristo, ela não será secreta. Todas as pessoas verão Jesus voltar e ouvirão também. Então, porque muitas pessoas pensam que uma pessoa estará aqui, ela subirá para o céu secretamente e desaparecerá. Não, não é assim. A Bíblia deixa bem claro que nós veremos Jesus voltar. Ele não virá secretamente. Ele virá de forma visível e audível também. Então a gente quebra isso aí, que Jesus virá secretamente. Não, todas as pessoas que estiverem vivas, elas verão Jesus voltar. Próximo ponto aqui. Mas a gente viu aqui, né? Que todas as pessoas que estiverem vivas verão Jesus voltar. E aquelas que estiverem salvas irão para o céu. Mas, e a respeito daquelas pessoas que morreram sendo fiéis a Jesus? O que acontecerá com elas? Elas permanecerão dormindo no pó da terra? O que vai acontecer? Nós veremos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E vamos ler a partir do verso 16, que diz assim, ó: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você viu aqui que aquelas pessoas que foram fiéis a Deus e morreram, elas, quando Jesus voltar, Jesus ressuscitará aquelas pessoas para levá-las para o céu. E aquelas que estiverem vivas, né? Que foram salvas a Jesus, foram obedientes a Deus. Vamos ver o verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Gostaria daqui de ler também 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 51 e o verso 52, que nos diz assim, ó: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, aquelas pessoas que, por ocasião da volta de Cristo, estiverem vivas e elas estiverem salvas, elas serão transformadas. E irão, juntamente com aquelas pessoas que estavam mortas e foram ressuscitadas, irão para o céu e irá morar com Cristo eternamente. Que beleza será isso, né? Quão bom será isso acontecer logo, muito em breve. E aquelas pessoas que estavam mortas e não foram fiéis a Deus, que não permaneceram fiéis no caminho de Deus. Vamos ver aqui em Apocalipse 6, verso 15 ao 17. Apocalipse capítulo 6, só um momentinho aqui. Nos diz assim, ó, verso 15 ao 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira e do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Infelizmente, aquelas pessoas que não aceitaram a Cristo, não quiseram fazer a vontade de Deus, aquelas pessoas que estiverem vivas, elas morrerão, elas pedirão para morrer. Infelizmente, elas morrerão porque não quiseram aceitar a Cristo.
elas verão para Cristo e pedirão que os rochedos caiam sobre eles. Eles não conseguirão ficar olhando para Cristo. A vergonha deles será tão grande que irão pedir a rochedos para cair sobre eles. E que nós não nos enquadremos nessas pessoas. E de quantas ressurreições a Bíblia fala? Quantas será? Nós iremos lá ver em João capítulo 5. João 5, verso 28 e o 29, que nos diz assim, ó. Não vos maravilheis disto, porque vinha a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Verso 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aqui nós vemos quantas ressurreições? 2. A primeira ressurreição serão aqueles que estiverem mortos, mas ressuscitarão para viver eternamente com Cristo. E a segunda ressurreição será aqueles que estavam mortos, mas ressuscitarão para receber para o dia do juízo, mas para morrer novamente. Então, 2 ressurreições. Nós iremos abordar essas 2 ressurreições no próximo estudo, que será sobre o milênio. Então, nós estudaremos melhor a respeito dessas 2 ressurreições. E agora, nós veremos ver aqui qual o convite que Jesus nos faz hoje. Qual será o convite que Jesus faz a mim e a você? Mateus capítulo 11, verso 28 e verso 29, que diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Esse é o convite que Cristo nos faz hoje. Vinde a mim. Então hoje nós temos a oportunidade de ir a Cristo. E o que acontecerá com aquelas pessoas que rejeitarem o convite de Cristo? Mateus 25, verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa será a resposta de Deus para aquelas pessoas que rejeitaram o convite de Cristo de vinde a mim. Então, elas infelizmente ouvirão do próprio Cristo: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Eu creio que você não quer ouvir isso de Cristo. Mas para isso nós precisamos buscar a Deus incessantemente. Estarmos ligados a Ele. 3 perguntinhas finais que eu quero aqui fazer para você e para refletirmos. Você quer se preparar para estar entre os salvos na volta de Cristo? É uma pergunta aqui meio sem lógica. Lógico que você quer. Mas para isso, basta que a gente vá em busca de Cristo, não é verdade? Segunda, você crê que haverá 2 ressurreições? Uma para a vida eterna e outra para a morte eterna? Que nós abordamos isso lá lendo o texto de João 5, 28 e 29. E terceiro, você deseja viver a verdade a fim de poder morar com Cristo para sempre? Viver eternamente ao lado de Cristo? Lógico que você quer, sem sombra de dúvidas. Então, venhamos estar preparados para a volta de Cristo, porque em breve Ele já está abrindo a porta dos céus e vindo para nos buscar. Feche seus olhos e vamos agradecer ao nosso Deus por mais um estudo. Oremos. Pai bondoso e amado, te agradecemos por esse estudo feito, Pai. Vemos quais foram os sinais da tua volta e vimos como é que o Senhor irá voltar. Que o Senhor nos ajude a estarmos preparados para esse dia glorioso e tão esperado por cada um de nós. Nos ajuda hoje e sempre para permanecermos inabaláveis no teu caminho, hoje e sempre. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Até o próximo estudo, que será o estudo sobre o milênio. Até mais.